momento de muita responsabilidade, porque estar na frente dessa prole de obreiros não é fácil. Então, gostaria eu muito de estar ouvindo, mas aprove a Deus esta oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Não sabemos nada, estamos aqui para dialogar juntamente com os irmãos, para que a gente possa aprender juntos. Tá? Ninguém sabe mais do que ninguém. Na realidade, nós estamos em uma sala de aula, e na sala de aula a gente tem que tirar as dúvidas, e se é que tem algumas, né? Então, amados, se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Por quê? Porque se eu não souber a resposta, mas a gente vai procurar e no outro momento a gente traz a resposta. O que é importante é que nós estamos em família e estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Nesta lição de hoje, nós estaremos falando um pouquinho sobre a igreja e o reino de Deus, amados. Nós aprendemos sobre a igreja, a natureza da igreja. E quando nós falamos da natureza da igreja, nós vimos, e isto está na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, de que a igreja ela é una, santa e universal. Então, a igreja é una, ou seja, ela é única. Não existe duas igrejas, ela é única. Tá? Ela é santa. Por quê? Porque ela foi separada, ela foi retirada do mundo e hoje ela está num outro patamar. E ela é universal. Por quê? Porque nós sabemos que o que nós vimos e vemos aqui na realidade é uma igreja local. Mas quando se fala da igreja num todo, ela é universal. De todas as nações, tribos e línguas, vai vir gente que vai reunir juntos e formará então esta igreja universal. Esta igreja universal, ela não é visível. Ela se tornará visível no arrebatamento da igreja. Aí sim vai ser o momento de que a gente vai ver a igreja universal, ou seja, a igreja como um todo. Mas neste primeiro momento, a noção que nós temos e a visão que nós temos é da igreja local. Mas hoje nós estaremos falando desta igreja como um todo e vamos fazer a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a igreja é o reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Porque se eu colocasse a igreja tão somente a igreja, como o reino de Deus, aí surgia alguma pergunta que os próprios irmãos poderiam fazer. E os justos do antigo pacto, onde ficariam? E os salvos da grande tribulação, onde ficariam? E aqueles que nascerem no milênio, que não se rebelarem contra Cristo, onde ficariam? Ou seja, então o que nós temos que entender é que Deus é rei. E se ele é rei, obviamente, ele tem um reino e ele vai reinar, né? No entanto, este reino no presente, ele não é um reino físico, ele não é um reino político, ele não é um reino econômico, ele não é um reino social. Mas quando chegar o governo teocrático de Cristo, no milênio, aí sim, aí nós teremos um reino político, um reino econômico, um reino social, propriamente dito. Aí nós estaremos então, amados, eu acredito piamente que os irmãos leram, obviamente, a lição. Nós estaremos pegando algumas partes da lição, estaremos inserindo algumas outras coisas, mas o que é importante que a gente fale
e que deixe bem claro é que a igreja é eclésia. Eclésia é separado, né, do mundo, do mundo. Ou seja, nós estamos e somos um povo que compomos a igreja de Deus. E esta igreja, ela foi separada do mundo. E aí, se nós observarmos, lá em Salmos, de número 40, versículo 2, nós vamos ver, os irmãos que quiserem acompanhar na Bíblia, nós estaremos lendo vários versículos, e os irmãos que quiserem acompanhar, é interessante, mas aqueles que não quiserem, fiquem à vontade. 40, versículo 2 diz o seguinte: Ele me tirou de um lago de miséria, de um charco lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e endireitou os meus passos. Obviamente, era esta a vida que nós vivíamos. Nós vivíamos no mundo, no entanto, Jesus, ele nos tirou deste lago, deste charco, e nos trouxe para a luz. Mas isto acontece através de quê? Através da pregação do Evangelho. E o que é a pregação do Evangelho? É a expansão do reino de Deus. À medida que a igreja prega o Evangelho, ela está expandindo o reino de Deus. E foi justamente para isso que nós fomos separados. Foi justamente por isto que nós fomos retirados de lá e o Senhor nos pôs aqui. E agora se faz necessário que nós nos coloquemos à inteira disposição do Mestre para que nós possamos pregar o Evangelho. Porque este é o papel da igreja. Esta é a missão da igreja, pregar o Evangelho. E aí, muitas vezes, eu digo para mim mesmo, mas eu não sei pregar, o que eu vou fazer? Tem N formas de se pregar o Evangelho. E se nós observarmos, a igreja foi chamada para a luz. E a sua vida, a minha vida, a nossa vida é uma pregação para o mundo. O meu viver, a minha forma de viver, quer queira, quer não, é uma pregação. Então não fique preocupado, porque eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não importa, você sabe fazer alguma coisa e dentre elas a tua vida é um espelho. E se é um espelho, ela está sendo vista por muitos dos homens. Então é necessário que tenhamos uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida que realmente faz parte do reino de Deus. Porque nós fomos tirados de lá e colocados no reino de Deus. E hoje fazemos parte do reino de Deus. E se nós observarmos isso, ficou muito claro quando, em Atos dos Apóstolos, Paulo vem falando sobre, ele ouviu, na realidade, ele não fala, mas ele ouviu do próprio Cristo a sua missão. Vamos para Atos capítulo 26 e versículo 15. Atos 26 e 15 deixa muito bem claro o papel. Atos, capítulo 26, de 15 ao 18, para ser mais preciso. E disse eu: quem és, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, para quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus,
a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, Saulo, que perseguia a Cristo, agora ele tem um encontro com Jesus e Jesus o chama. O chama para quê? Para ser enviado aos gentios para pregar o Evangelho. E esta também é a nossa incumbência de pregar o Evangelho. E nós devemos estar sempre pregando o Evangelho. Para quê? Para que nós possamos alargar o reino de Deus. Para que nós possamos estar trazendo mais e mais almas para o reino de Deus. Confirma isto em Colossenses, também no capítulo 3, aliás, no capítulo 1 e no versículo 13. Vamos para Colossenses, capítulo 1 e versículo 13. Veja o que diz a palavra do Senhor. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Veja a importância do reino de Deus, a importância da palavra de Deus, a importância da pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele nos tirou lá do mundo e agora nos trouxe para o reino da luz. Nós hoje temos que dar graças a Deus. Por quê? Porque fazemos parte do reino de Deus, fazemos parte do reino de luz. E isto, para nós, é uma graça, uma dádiva muito grande, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor. E esta mensagem, ela tem que ser pregada. Esta mensagem tem que ser anunciada, até porque, se lermos o texto áureo, diz que o reino está próximo. Ou seja, nós estamos no reino, é um reino presente. Por que presente? Nós estaremos falando sobre isso no futuro, mais na frente da lição, que é um reino presente, mas também ele é um reino futuro. Vamos ler ainda Marcos 1:14. Gosto muito de estar frisando dentro da Bíblia, amados, para que todos possam estar entendendo e que a gente está falando baseado na palavra de Deus. Marcos 1:14 diz o seguinte: mas depois que João foi para o cárcere, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Ou seja, Jesus foi um pregador por excelência e ele veio pregando o evangelho do reino. E é esta a nossa missão, é esta a nossa tarefa, também pregar o evangelho do reino. E aí pode surgir aquela pergunta: o que estamos fazendo para propagar o evangelho do Senhor? O que eu estou fazendo para pregar, para propagar, para alargar este reino do Senhor? E isto cabe a cada um de nós responder para nós mesmos o que estamos fazendo, porque eu tenho plena certeza e convicção que cada um aqui faz algo para a expansão do reino de Deus na terra. E ainda em Lucas, capítulo 4 e versículo 43, deixa e vem mais uma vez confirmando. 4:43 diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Deixa muito bem claro, Jesus ele foi enviado para pregar, e esta missão foi repassada
a cada um de nós. Então nós temos agora o dever de pregar o Evangelho, de anunciar este Evangelho do reino de Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, estar pregando o Evangelho do reino. Ainda, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2 e 9. Veja o que diz. Mas agora dizendo a cada um de nós. Antes era Jesus anunciando. Agora veja o que diz a palavra do Senhor para mim, para você. E diz o seguinte: mas vós sois a geração agora eleita. Nós somos uma geração eleita, a igreja, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, nós fomos escolhidos, nós fomos comprados por Deus, nós fomos adquiridos por Ele e agora nós temos a incumbência de estar levando a palavra do Senhor. Então vamos descruzar os braços e pregar sempre o Evangelho do reino de Deus. E a Bíblia ainda em João 3, vamos para Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, nos traz, o 3 e o 5, nos traz algo de muita importância e é interessante a gente acompanhar e ver direitinho o que a Bíblia ela nos traz. Veja João capítulo 3 e versículo 3. Jesus respondeu e lhes disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui está falando de uma visão, tá? Mas essa expressão nascer de novo, na realidade, quer dizer que o homem, ele já teve um nascimento natural e agora tem que haver um nascimento espiritual. Então está se falando, o homem tem que nascer de novo, é um nascimento espiritual, até porque ele já nasceu do nascimento natural. E o qual, esse nascimento espiritual é feito através da fé. E quando diz que não pode ver o reino de Deus, na verdade, esse novo nascimento faz com que a pessoa consiga a entender o reino de Deus. Então esse sentido de ver aqui não é tão somente da visão, é no sentido de entender. O homem, se ele não nascer de novo, se ele não for espiritual, ele não tem possibilidade de entender o reino de Deus. Porque tem muitas coisas que nós só entendemos no coração. Não dá para entender, se você for analisar bem, você não entende. Mas isto o homem natural. Mas o homem espiritual, ele entende. Por quê? Porque ele acredita em Deus. Porque ele tem a sua fé firmada no firme fundamento que é Deus, que é a palavra do Senhor. Então, e aí, vem o versículo 5 que diz ainda: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, antes ele disse, o que não nascer de novo, se não for um homem espiritual, ele não pode ver o reino de Deus, ou seja, ele não pode entender o reino de Deus. E agora está dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, tá? E, na realidade, essa expressão nascer da água refere-se ao nascimento natural que Jesus menciona.
no versículo seguinte. Diz respeito ao nascimento, evidentemente, de um bebê. Nascidos do Espírito, fala nascido, ou seja, um nascimento espiritual, que apenas Deus efetua, que é somente Deus que efetua esse nascimento. E, obviamente, não está falando aqui de batismo em água. Entendam, quando a Bíblia está falando que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não está dizendo que seja um batismo em água, porque se eu limito esta situação, alguém que não é batizado em água, se morrer, então não vai ser salvo. Entende? Então nós temos que entender que este nascimento do qual está falando aqui é o nascimento espiritual e que é efetuado por Cristo Jesus, tá? E não, obviamente, do batismo em água. Isto por quê? Porque nós somos separados, nós fomos retirados do mundo e colocados no reino de Deus. Os irmãos, eu acho que estudaram no terceiro trimestre do ano passado, nós vimos lá uma lição que falava muito sobre esse sentido, que era o mundo de Deus e o mundo dos homens, e fez mais ou menos essa distinção. E aí, como nós estamos falando da igreja e o reino de Deus, então o que é a igreja na realidade? Ora, a igreja, ela é um agente ou uma agência do reino de Deus. Ela é uma agência perceptível do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é tão somente a igreja. Ela é uma agência. Exemplo, se a gente olha o Banco do Brasil aqui, você vai ali no Banco do Brasil. Ele é um banco, mas ele é o quê? Uma extensão do Banco do Brasil, que é um todo. Mas ali é o quê? É apenas uma agência pequena. Assim é a igreja, agência do reino de Deus, a igreja é, sim, mas o reino não é tão somente a igreja do Senhor, tá? E isto o Senhor nos deixa muito bem claro, que o que nós precisamos e o que nos importa é pregar o evangelho do reino de Deus. Eu acho que esta é, na realidade, o objetivo principal desta lição. É trazer para mim, para nós, de que a minha missão, a nossa missão enquanto igreja do Senhor é levar o evangelho a toda a criatura. E isso, desde lá do princípio da igreja, nós vimos isto. E nós vamos ver que o governo de Deus, ele é um governo que governa para todos. Vamos lá na doutrina de Deus, em Mateus capítulo 6, e o versículo 33. Mateus 6 e 33. Veja o que diz a palavra do Senhor. E aí é direcionado a mim e a você. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, este é o nosso legado, este é o nosso objetivo, buscar primeiro o reino de Deus. É fácil? Não. Não é fácil, mas é o que nós temos que fazer. Por que eu digo que não é fácil? Muitas vezes a gente pode falar, mas é tão bom, é interessante buscar o reino de Deus. Sim, mas nós, humanamente falando, queremos buscar muitas vezes os nossos objetivos, as nossas coisas. Preocupamos com o nosso trabalho. Saímos cedo às carreiras, às pressas para o nosso trabalho e esquecemos, muitas vezes, do reino de Deus. E aí, aonde a Bíblia nos diz, para aí um pouquinho. A Bíblia está me dizendo que
Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, as outras coisas, o Senhor vai nos acrescentar. E isto é óbvio, tá? Que Ele vai fazer, mas é preciso de que nós tenhamos esta mentalidade. E ainda, se nós voltarmos um pouquinho para o versículo 10, ainda do mesmo capítulo 6, vem um papel muito importante, onde diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí eu quero chamar a atenção aqui, porque muitas vezes, e muitos de nós, quando vamos orar esta oração do Pai Nosso, falamos: venha a nós o teu reino, não é nós. Nós não fazemos, tá? Porque venha o teu reino, porque nós não somos o centro de nada. E muitas vezes na oração do Pai Nosso a gente tende a errar. Venha a nós o teu reino. E a Bíblia não deixa isso claro. A Bíblia diz: venha o teu reino. Por quê? Porque o reino de Deus, este sim, tem que vir para governar sobre nós. É isto que nós estamos pedindo, para que Ele possa vir e estar governando sobre todos. E aí nós precisamos, para isto, estar pregando o Evangelho de Deus. Temos que correr aqui, que senão não vai dar tempo, amados. Se nós observarmos lá em Atos, no capítulo 8, e no versículo 12, Atos 8 e 12, vem falando mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e batizavam tanto homens como mulheres. Agora a igreja já instituída em Cesareia, agora Filipe começa a pregação do Evangelho. E aí é aquilo que eu disse antecipadamente, que nós devemos estar pregando o Evangelho, porque esta é a nossa missão enquanto estivermos neste mundo, é pregar o Evangelho do Senhor. E ainda vem essa confirmação no capítulo 28 do mesmo livro, do mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e no versículo 30 e também o 31, veja o que diz os últimos versículos na realidade. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, se nós observarmos na Bíblia, são várias as referências que vêm falando sobre a pregação do Evangelho. E este, na realidade, é o papel da igreja. Por quê, amados? Porque, na realidade, o primeiro povo escolhido era Israel. Israel foi chamado para ser o povo escolhido de Deus, a nação santa, o sacerdócio real. Tanto é que Israel seria, toda a nação de Israel seria sacerdotes de Deus. Mas se nós observarmos, eles perderam esta bênção. Por quê? Porque se a gente buscar lá atrás, quando Moisés sobe ao monte e ele determina algumas coisas ao pessoal que ficaram ao pé do monte, e quando Deus se manifesta a Moisés através de raios, trovão, e o povo fica com medo, e Moisés dá a ordem então para que o povo pudesse subir o monte.
E na realidade o povo disseram, não, não, só você mesmo, porque ficaram com medos. Com medos de quê? De morrer. E aí, nesta feita, perderam a oportunidade de ser um povo, um sacerdote, a nação de sacerdotes. E aí, essa oportunidade se abre a quem? Aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Vamos para Romanos, capítulo 11, versículo 11, que isso nos chama muita atenção. E nessa parte eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nesse sentido. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos 11 e versículo 11, diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Isto aqui está nos remontando lá aquela profecia de Noé. Quando, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 27, salvo engano, que Noé fala que sejam alargadas as fronteiras de Jafé. E as bênçãos que eram para ser de Sem, que Jafé estariam obtendo. Ou seja, Sem representa Israel e Jafé, os gentios. Vamos realmente ver se... Vamos lá, Gênesis capítulo 9, salvo engano, e versículo 27. Gênesis 9, 27, saindo aqui um pouquinho, obviamente, amados, mas para que possamos entender esta situação. Sim, 9 e 27 diz o seguinte, de 27 em diante, até 27 e 28. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, tá? E seja Canaã seu servo, tá? E viveu, tá? Aí já vem a questão vamos ver antes ainda, o 26 na realidade. Disse também, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, tá? E seja Canaã servo deles. Alargue Deus a Jafé e habite as tendas de Sem. Ou seja, Israel é descendente de Sem. Obviamente rejeitaria a Cristo, enquanto os descendentes de Jafé, estes sim, aceitariam. O que significa que a bênção que estava direcionada a Sem, agora foi para Jafé. E é justamente o que está afirmando lá Romanos capítulo 11 e versículo 11. Ou seja, o povo de Israel rejeitou a oportunidade que foi dada a eles. E esta oportunidade, então, foi estendida aos gentios, através da pregação do Evangelho do Reino de Deus. E aí, nós hoje fazemos parte da Igreja do Senhor. Se nós observarmos, nós vamos ver de que muitos justos do Antigo Testamento não fizeram parte da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela foi fundada depois da morte e ressurreição de Cristo. Aí sim, o fundamento da igreja, a fundação da igreja. Mas aí aquilo que eu falei lá no início, na introdução da nossa lição. Se nós falássemos de que o reino de Deus é tão somente a igreja, nós deixaríamos de fora os anjos, os justos, os que morrerem pelo Evangelho, né, e forem salvos durante a grande tribulação, e aqueles que nascerem durante o milênio, que não se rebelarem contra Cristo. Então nós estaríamos limitando o reino de Deus tão somente à igreja. Mas aí vem a pergunta, e o que faríamos de Abel até o último santo
do antigo pacto. Eu não poderia dizer até o ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz, na realidade, ele foi o primeiro salvo já da igreja. Tanto é que o ladrão da cruz, ele não passou pelo seio de Abraão. Se nós entrarmos nessa questão, nós vamos ver que do antigo pacto morriam e estariam nos seios de Abraão, aguardando o quê? O momento da igreja. Aguardando a igreja. Mas o ladrão da cruz, o Senhor mesmo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia deixa isto muito bem claro. Então, o que nós precisamos saber e entender é que nós fazemos parte do reino de Deus. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós estamos dentro do reino de Deus. Por quê? Porque Ele nos tirou do mundo e nos trouxe para a verdadeira luz. E este reino é um reino presente. E na lição, se nós observarmos, nós vamos ver quando Jesus expulsou o demônio de um endemoniado e o curou, e os fariseus o criticavam, dizendo que ele fez isso através do poder de Beelzebul. E aí foi quando o Senhor disse, bom, estou fazendo, e se é feito é porque o reino de Deus é chegado até vós. E isso está na nossa lição, virando a página aí lá na a igreja e as dimensões do reino de Deus, vem dizendo sobre isso. Só lendo aqui um pouquinho, diz, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isto pelo poder de Beelzebul. A resposta de Jesus foi reveladora, quando está registrada em Mateus 12, 28, que diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, é um reino presente, que faz parte da nossa vida. Lucas também, no capítulo 11, e no versículo 20, Lucas, capítulo 11, e no versículo 20, diz o seguinte, mas se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, Mateus fala, Lucas confirma, deixando muito bem claro que este reino de Deus, ele é chegado e está entre nós. Ou seja, à medida que nós temos o Senhor, o Salvador em nossa vida, obviamente nós estamos dentro do reino de Deus. Esta é a nossa parte, a nossa herança. E se nós observarmos o papel da igreja, que é pregar o Evangelho, se nós observarmos num dia de muito calor, exemplo, um dia de muito calor, que você liga o ar-condicionado, que ele refrigera o ambiente, este é o papel da igreja no mundo. É trazer o refrigério ao mundo. Este é o papel e esta é a missão da igreja. Agora, imagine quando este refrigério for retirado do mundo. Como vai ficar este mundo? Então, nós que somos este refrigério, nós temos que ter a nossa consciência limpa e tranquila de que estamos fazendo a vontade do Senhor. E aí, nós temos que ter a certeza de que nós somos salvos na pessoa bendita do Senhor.
Por que nós somos salvos? Porque nós fomos santificados, nós fomos comprados por Ele. Ele pagou um alto preço por nós e por isso nós somos. E podemos dizer que somos salvos na pessoa bendita de Deus. Este é o reino presente. Mas vamos falar um pouquinho do reino futuro. Porque o reino de Deus, ele é presente, mas ele também é futuro. E no reino futuro, como eu disse, que vai ser quando Jesus vier para governar de fato por 1000 anos, aí sim, aí nós teremos um reino de referências, de dimensão política, econômica e social. Porque aí sim, nós teremos o mundo que muitas vezes almejamos, que muitas vezes queremos, onde toda a terra será modificada, e aí sim nós teremos um governo teocrático de Deus. Um governo onde ele vai reinar, onde ele vai governar. Mas, abrindo um pequeno parênteses aqui, se nós observarmos o quanto Satanás é sagaz, que mesmo assim teremos pessoas no milênio que vão se rebelar contra Cristo. Olha a situação. Por quê? Porque vem os momentos escatológicos da igreja, e se nós observarmos, mais ou menos, rapidamente falando, a partir do momento da retirada da igreja da terra, do arrebatamento da igreja, aí nós teremos 7 anos da grande tribulação, dividida em 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio finais a grande tribulação. Teremos salvos durante a grande tribulação? Sim, teremos salvos. Vem a segunda vinda de Cristo, quando ele pisará aos pés o Monte das Oliveiras. O monte irá abrir, irá se fender ao meio, formar-se-á um grande vale e ali haverá a batalha do Armagedon. Depois disso, aí sim vem, depois que Satanás for liquidado. As aves de rapinas vão comer as nações, né? A mortandade será tremenda. Aí sim vem o governo de Cristo, o milênio. Depois do milênio, aí vem o julgamento final de todas as coisas. E mesmo assim, depois de tudo que o povo vê, mas mesmo assim, ainda se rebelam contra o Senhor. Mas isso, né, são coisas de fato do homem. Tá, mas voltando aqui, então, no governo, no reino futuro, tá, o Senhor estará governando. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e no versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vem a oportunidade que ela é dada a todos os homens. Arrependei-vos dos vossos pecados. E aí, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque nós falamos na lição anterior, quando estávamos falando da natureza da igreja, que o homem está sujeito ao pecar, sim. O homem peca, sim. Agora, que este pecado seja acidental, não um pecado proposital. Porque muitas vezes eu faço algo sabendo que é pecado e estou fazendo. Aí este pecado já não é mais acidental, ele já é um pecado proposital. E eu penso, não, eu vou pecar aqui, eu peço perdão ali, estamos conversados e está tudo liquidado. E não é bem por aí. Por quê? Porque nós pagamos
pelos nossos erros. E aí vem a lei da semeadura: o que se planta, vai colher. Não tem para onde correr. Então, que pecamos é fato, mas que seja um pecado acidental. E aí é necessário arrepender. Eu tenho que arrepender daquilo que eu fiz. E aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas não é aquele arrependimento provisório, tá? Mas que seja de fato um arrependimento de fato e de direito. E aí, se nós observarmos ainda Atos 1 e 6, vem falando ainda o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí vem aquela situação onde os discípulos queriam saber: Senhor, quando será este teu reino? Mas ele foi muito categórico em dizer: isto não lhes pertence. Não cabe a vocês, discípulos que eles estavam dizendo, não cabe a vocês saber o momento. Não cabe a vocês estabelecer o reino de Deus. Não, a missão de cada um de vocês é o quê? Pregar o Evangelho. E, implicitamente, ele está dizendo: quem vai estabelecer o reino de Deus é o próprio Deus. Então, nós não devemos estar preocupados quando essas coisas estarão acontecendo, mas nós devemos estar preocupados enquanto aqui vivermos, disseminar a palavra do Evangelho, pregar a palavra do Evangelho. Isto é o papel de cada um de nós. E aí, se nós observarmos lá, e aí vamos falar um pouquinho, já que este reino ele é futuro, vamos falar de quem compõe este reino. Vamos para Salmo, Salmo de número 103. E nós estaremos lendo os versos 19 ao 22. Salmo de número 103, 19. Diz o seguinte: o Senhor estabeleceu nos céus o seu trono e o seu reino domina sobre todos. Então, tudo que é dominado por Deus faz parte do reino de Deus. Ainda diz mais: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós, os fortes e poderosos, que executam as suas palavras, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, ministros dele, que executais os seus desejos. E ainda no versículo 22 diz: bendizei ao Senhor todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E aqui já vem deixando claro que é espiritual. E um primeiro grupo que fazem parte do reino de Deus são os anjos, porque os anjos são dominados por Deus. Então, estes compõem o reino de Deus. E aí é onde eu disse, também os justos do antigo pacto também compõem e fazem parte do reino de Deus. E isso, quem são? São desde Abel até o último santo do Antigo Testamento que nós falamos. Estes não faziam parte da igreja, mas foram considerados justos. E tanto é que Hebreus capítulo 11 traz lá uma galeria dos heróis da fé, falando dos justos do Antigo Testamento.
E Mateus 8 e 11 vem falando sobre Mateus capítulo 8 e versículo 11. E eu vos digo que do Oriente e do Ocidente, aliás, e eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó faziam parte do antigo pacto. E agora, a Bíblia está me dizendo aqui, já no Novo Testamento, dizendo que muitos virão do Ocidente, do Oriente, e estarão também sentando juntamente com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então estes do antigo pacto também farão parte deste povo. E é justamente o que está lá em Hebreus, que nós já mencionamos, Hebreus 11. Vamos ler apenas o versículo 39, que diz o seguinte: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Tá? Aí vem aquela situação que eu coloquei para os irmãos, que quem morria geralmente ia para o seio de Abraão. E se nós ainda observarmos, falando rapidamente, porque o nosso tempo já se esgota, lá os salvos durante a grande tribulação, que também compõem os justos e que estarão fazendo parte do reino de Deus, está em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 4, onde diz o seguinte. Veja o que diz, versículo 4, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então estes também estarão fazendo parte do reino de Deus. Então, se nós observarmos, nós teremos os anjos, fazem parte do reino de Deus. Os anjos, os justos do antigo pacto, os justos do novo pacto, que é a igreja, os salvos durante a grande tribulação e ainda aqueles que nascerem durante o milênio e que não se rebelarem contra Deus. Então aí forma-se a igreja e o reino de Deus, mostrando a cada um de nós de que o reino de Deus ele é muito expansivo e mostrando que nós, enquanto igrejas, temos um papel preponderante no reino de Deus, porque nós somos a agência que leva o evangelho a toda a criatura. Então, o reino de Deus está posto sobre nós, está entre nós, e agora depende de cada um de nós, de mim, de você, de cada um de nós, continuarmos, uma vez de que já estamos, continuarmos ou não no reino de Deus. Por quê? Porque também não é por força e nem por violência. Cada um de nós temos o livre arbítrio. E hoje, de repente, alguém pode fazer parte do reino de Deus e amanhã pode não fazer parte. E aí é onde eu digo, e a Bíblia deixa bem claro, arrependei-vos dos pecados e nós seremos perdoados. Tá? Nós, só para fechar, ainda
quando vem falando sobre a igreja e que nós fazemos parte, e vem falando que a igreja é a luz do mundo. A igreja, esta sim, é a agência do reino de Deus. E quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele estava contando com cada um de nós para que pudéssemos pregar o evangelho. E este reino, e este evangelho, e esta igreja é uma igreja que está na luz, que foi tirada do mundo, mas que foi colocada na luz. Vamos apenas mais 2 versículos que nós estaremos lendo. O primeiro está em João 3:19. João capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a igreja foi posta enquanto luz, mas os homens muitas vezes amam mais as trevas do que a luz e não querem fazer parte da igreja de Deus. E ainda, fechando em Romanos, capítulo 17, aliás 14 e versículo 17, Romanos 14 e 17, para fechar diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Este é o reino de Deus. Então vem falando primeiro que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Entendamos, não está falando aqui de comida física, tá? Desta comida que nós nos alimentamos, mas está falando apenas de regras, de regulamentos, tá? De cerimônias, de rituais. A Bíblia, o reino de Deus não é isto, não é rituais, não é regulamentos, não, isto não é o reino de Deus. E é por isso que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, quando se refere a essas regras e regulamentos, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, um Espírito justo que é controlado pelo Espírito Santo de Deus, sempre produzirá a justiça, a paz, a alegria, isto obviamente sem discussões. E aí, o que é importante é que, quando vivemos verdadeiramente este reino, aí sim, nós produzimos os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Então tudo leva a cada um de nós a estarmos preparando cada vez mais a nossa vida, buscando cada vez mais para que nós possamos estar usufruindo deste maravilhoso reino de Deus enquanto aqui vivermos. É difícil? É. Por quê? Porque nós ainda vivemos no mundo. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E aí, não é fácil. Por quê? Porque nós não estamos escondidos. Nós estamos fazendo parte deste mundo. Não somos dele, mas estamos nele, que é diferente. Então, nós temos que ter uma postura e uma postura que realmente diz respeito ao reino de Deus. Que nós possamos cada dia mais e cada vez melhor estar buscando e colocando Deus em nosso coração, para que Ele possa sempre estar falando conosco, para que nossa mente jamais venha a ser cauterizada e que nós possamos estar buscando mais e mais pessoas para o reino de Deus. Tá? Que Deus em Cristo venha nos abençoar e abençoar a cada um dos irmãos que ouviram atentamente. Tá? Sei que não consegui alcançar talvez aquilo que os irmãos gostariam, mas peço as vossas orações, orem por nós e que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Pastor Neto, eleve ao Senhor em oração.